E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês, na forma do nosso terceiro episódio da série Ide a Todos. E nesse terceiro episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o povo ribeirinho. Para esse episódio, nós trouxemos um pastor da casa, um amigo da nossa igreja, e eu tenho certeza, e certamente, vocês serão abençoados pelas experiências e pelo que ele tem a nos falar hoje. Fique à vontade, pastor, se apresente aqui pro pessoal. Glória a Deus. Olá, Pai do Senhor. Boa tarde. Eu sou o pastor Fernando e estou aqui nesta tarde com muita alegria. O William nos convidou para estar aqui compartilhando um pouco acerca do povo ribeirinho. E creio que o que eu vou passar, o que eu vou falar, com certeza vai trazer edificação e despertar no coração de vocês um desejo ardente de conhecer um pouco mais desse povo e indo lá com a gente. Amém. E por falar em indo lá com a gente, eu queria já começar sobre isso, né? Para você que é membro da Decidade, nosso irmão aqui, já com certeza já ouviu muitas vezes sobre os povos em que nós atuamos mais diretamente, né? E os ribeirinhos faz parte desse povo que sempre é mencionado. Eu queria saber um pouco, pastor, sobre qual é o histórico da Decidade, da nossa igreja, com a atuação nesses povos ribeirinhos, como foi que começou isso e desde quando, mais ou menos? Na verdade, a nossa caminhada com o povo ribeirinho já começou há algum tempo e fizemos uma parceria com a Assembleia de Deus lá de Juntaí. E daí em diante nós começamos as caravanas missionárias. Isso começou muito antes, 2012, mais ou menos essa data. E de lá para cá, a gente, de 2 em 2 anos, a gente tem sempre uma caravana indo lá. Temos a parceria com a igreja e temos o missionário, que a Decidade ajuda na manutenção desse missionário. E ele está lá nos ribeirinhos, pregando a palavra de Deus. E é por isso que a gente sempre marca as caravanas e vamos lá conferir como é que está o trabalho, ver as necessidades e por aí a gente vai. Amém, amém. Inclusive, a última caravana foi ano passado, não foi? Sim, a última caravana foi ano passado, a gente esteve lá, em agosto do ano passado, a gente esteve lá nos ribeirinhos e pudemos ver a mão de Deus operando sobre aquele lugar, sobre aquele povo e o trabalho crescendo. E a gente viu um missionário, família missionária, e o povo ribeirinho tem tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque nós não medimos esforços para poder alcançar, para poder chegar e o Evangelho chegar até eles, para que eles possam ser alcançados pela salvação. Paulo disse, né? Eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns, salvar alguns, né? Verdade. E sobre não sei, talvez dessa última viagem agora em agosto, está mais fresquinho aí na memória, mas de alguma outra anterior, alguma experiência, alguma coisa que o senhor fez de modo geral, para a gente conhecer o que o senhor tem feito entre esses povos, né? Na verdade, quando a gente fala do povo ribeirinho, William, a gente imagina que o povo ribeirinhos, eles, pelo que a gente observa, pelo noticiário que a gente vê, a gente percebe que é um povo bem sofrido, um povo que necessita de tudo. E a gente percebe que realmente há uma dificuldade no povo ribeirinho, sim. Mas eu queria dizer que o povo ribeirinho é um povo feliz. É um povo feliz porque no habitat deles, no seu contexto, eles têm o que eles precisam. Na verdade, se a gente for ter uma visão do que nós temos na cidade, para eles que estão lá nos ribeirinhos, há uma distância muito grande de realidade. Sim. Mas eu posso dizer para você que é um povo que eles precisam, eu diria que a maior necessidade deles é ouvir o Evangelho. Isso é a maior necessidade do povo ribeirinho, e não só do povo ribeirinho, mas de toda a comunidade indígena que faz parte do contexto deles e que também são os povos que precisam ser alcançados, no caso dos povos indígenas, que faz parte do contexto ribeirinhos. Entendi. Então, dentro desse povo,
Quais são as dificuldades? A maior necessidade, obviamente, é eles conhecerem o Evangelho. Então, com certeza tem a dificuldade logística, né? O senhor disse que é Jutaí ou Juntaí? Jutaí. Jutaí. Eu vi por curiosidade na época no mapa e é longe, viu? É longe. É longe. É bem longe. A viagem, só um parêntese aqui, para chegar lá. A gente sai daqui, quando a gente sai daqui, a gente sai, chega em Manaus meia-noite e passa de meia-noite até as 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Quando é 6 horas da manhã, a gente pega a lancha, ou a lancha ou o barco. A lancha ela sobe mais rápido. Se você for no barco, você demora em torno de 3, 4 dias para chegar em Jutaí. Se a gente for na lancha, a gente demora 2 dias, no máximo 3, para chegar em Jutaí. A lancha é bem mais rápida. E aí é um pouco distante. É uma viagem que... Mas é confortável, com certeza. É uma viagem boa, é confortável também, mas é distante. E assim, se você não tem muita disposição para estar sentado, cansa um pouco, porque é o tempo todo sentado. É que nem a poltrona de um avião, é que nem a poltrona de um ônibus. E você tem que ir o tempo todo sentado. Você passar 2 dias viajando, 2 dias com uma meio da selva amazônica. Sentado e é bem complicado. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que é gratificante. Porque na verdade quando nós saímos aqui, essas viagens elas têm um propósito. E o propósito ele começa a se desenvolver assim que a gente sai daqui. O propósito da viagem, da caravana, é evangelizar. É anunciar o reino de Deus. Então, na medida que nós saímos aqui de Fortaleza, a gente já começa a nos mover, já nos movemos na evangelização. Se a gente chega no aeroporto de Manaus, o tempo que a gente está ali aguardando, o tempo da gente pegar o barco, que a gente só sai na manhã seguinte, então esse tempo a gente está ali anunciando o evangelho. E isso, pessoas vão se convertendo, pessoas vão aceitando a Jesus. Então, quando você chega na lancha, você tem uma quantidade de gente muito grande. E dentro da lancha, obviamente que a gente pede autorização ao comandante para fazermos um culto. E a gente começa a evangelizar dentro da lancha, faz um culto de louvor e adoração no nome santo de Jesus e muitas pessoas se convertem ao Senhor. E isso é algo assim gratificante. Perfeito, perfeito. É interessante, pastor, porque a gente veio falar sobre os ribeirinhos, né? E... Enfim, existe, por exemplo, numa caravana, você está indo para um povo específico, para realizar programações específicas num lugar específico. Mas o trajeto também faz parte da missão, né? Porque assim, quando a gente marca as caravanas, a equipe já sabe que ela não começa quando a gente chega lá. Tá? Então assim, quando a gente sai, a gente já sabe que a caravana ela começa a partir da hora que você sai daqui. Sim. Há já um propósito no que a gente vai fazer lá e começa por aqui. Então, quando a gente chega lá, é apenas uma continuidade do que a gente iniciou ao sair daqui. Perfeito, perfeito. A gente da juventude tem feito regularmente caravanas para o sertão, né? Sim. Acompanhar também e servir os missionários que estão em campo. E é essa mesma orientação que a gente recebe também. E essa mesma noção que a gente tem que ter em mente, na verdade, e talvez até mais além, né? A nossa vida inteira como um serviço ao Senhor é uma vida de entrega também a fazer missões onde nós estamos. Na verdade, essa é a ordem do Senhor, né? William, é algo assim bem especial. Eu posso dizer para a juventude que é algo especial, os que estão fazendo essas caravanas, estão realizando as caravanas para o sertão, e o que eles sentem quando se envolvem nessas caravanas, quando vão essas caravanas. O sentimento é algo assim que não dá para você descrever. Não dá pelo fato de que, se a gente for pensar em algo confortável, algo que vai nos trazer uma satisfação para nós mesmos, eu acredito que não teria nada que nos trouxesse nenhuma satisfação. Exceto aquilo que a gente vai fazer que não é para nós, mas é cumprir fielmente aquilo que Jesus disse, ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E isso faz com que a dificuldade que a gente enfrente, elas não se tornem pesadas, elas não se tornem um obstáculo, mas se tornem algo que você vence e você sabe o seguinte: por mim mesmo eu não conseguiria vencer,
Mas quem me mandou aqui foi alguém que tem todo o poder. Foi Cristo Jesus que mandou eu vir. Então os obstáculos não vão me vencer, não vão me parar e eu vou avançar. Isso vai enchendo o nosso coração, vai enchendo de alegria o nosso coração, porque quando você realiza algo para o Senhor, certamente a satisfação não tem tamanho. Então, assim, a visão de se fazer a missão ou realizar a missão, essa satisfação, ela vem ao nosso coração com algo que conforta, porque de qualquer forma você sabe que você está cumprindo algo que foi dito por Jesus. Então, a visão que a gente deve ter acerca da missão, a primeira coisa que você deve pensar, aonde eu estiver, eu posso realizar, eu posso executar a missão. Mas quando você sai, você precisa saber que intencionalmente eu estou saindo daqui e eu não vou fazer. A missão ela não começa, a execução da missão ela não começa quando eu chegar lá. Sim. Na minha trajetória, na minha caminhada, eu já inicio o exercício da missão e aí eu vou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer e vou vendo o poder de Deus sendo operado através do que eu vou pregando, do que eu vou anunciando, que é a palavra de Deus. Perfeito, perfeito. E uma coisa que o senhor falou sobre as dificuldades que se colocam no caminho e a nossa consciência de que essas dificuldades não são para nos barrar, né? Mas que o Senhor é maior do que isso. Eu me lembrei de uma das caravanas que a gente participou e na volta, já finalzinho da tarde, quase escurecendo, e na volta teve um problema com o pneu da van. Sim. Passou em cima de um prego na estrada ou alguma coisa desse tipo, precisamos parar logo em seguida ali numa borracharia que tinha na beira da estrada. Aí tranquilo, a gente esperamos ali uma meia horinha enquanto se resolvia, e o pessoal aqui do lado, olha, então vamos lá, já estamos aqui, então vamos pregar para esse pessoal também, né? E para a glória de Deus, eram pessoas que, lógico, assim como todos, precisavam ouvir o Evangelho e receberam bem, e ouviram da palavra. Então, lógico, já foi semeado na vida deles ali, a partir de uma situação que era adversa, né? Aos nossos olhos, mas foi para um propósito, você viu, porque essa disposição estava bem clara em todos da equipe que estavam participando, né? É verdade. William, é quando eu digo assim, que a gente precisa ter uma visão bem aberta acerca da missão, e quando você sai com um propósito de sair daqui, de onde nós estamos, da nossa zona de conforto, e dizer, olha, eu vou fazer algo em determinada cidade, não importa. Quando quando Deus coloca em seu coração, e você diz, eu vou, na hora que você sai, em tudo que você fizer, você precisa estar com a visão voltada para um propósito maior. E qual é o propósito maior quando você sai? Você quer ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Você quer falar de Jesus, dizer o que Jesus fez na sua vida e o que Ele pode fazer e quer fazer na vida daquele outro que não conhece. Então, quando você se dispõe a isso, não há nada que impeça. Nada. Nada pode impedir. Nenhum empecilho vai impedir. Porque ainda que aconteça algo para impedir você chegar lá, mas onde você parou, tem pessoas para ouvir. É como vocês fizeram. Enquanto vocês estavam aguardando, não perderam o tempo. É isso que a gente precisa saber. É que a palavra de Deus ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. E a gente abriu esse parêntese aqui para falar de uma maneira geral, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade também, que eu não parei para analisar sobre isso antes, mas qual é o contexto de fé de maneira geral? Lógico que isso é muito relativo a cada região, mas talvez até falando sobre a região onde a Decidade tem atuado e proximidades ali. Qual é o contexto de fé anterior desses povos? Existe alguma dificuldade em relação a isso? Existe sim, William. Na verdade, algumas comunidades ribeirinhas, onde hoje nós temos igrejas já plantadas, igrejas que quase que a comunidade em um total, todas já aceitaram a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas
vamos dizer que a religião que prevalecia lá, predominava, era a cruzada. Essa é uma maneira que eles tinham de se comunicar com os deuses deles. Isso era algo danoso, porque as comunidades se envolviam com isso, e isso trazia um prejuízo muito grande para aquelas pessoas, porque elas viviam aprisionadas, elas viviam presas a ações demoníacas que eles nem sabiam, não sabiam, eles pensavam que estavam certos. Então, assim, a cruzada era algo que hoje já não tanto, mas ainda existe, sim. Algumas comunidades, a fé deles é baseada nessa cruzada, que eles chamam de cruz, a seita da cruz. Algo assim que, deixa eu te explicar, tem alguns rituais que eles acreditam, e são rituais que a gente sabe que parte de uma ação do mal, mas ainda assim, tem muitas comunidades que ainda assim eles cultivam e acreditam e continuam. E é exatamente esse povo que a gente precisa alcançar. Algumas comunidades, hoje que nós temos igrejas, eu posso até dizer para você, falar um pouco sobre o Joel. O Joel é um missionário que é dessa comunidade. Sim. Então, assim, o Joel, ele era um morador de uma comunidade não tão perto de Jutaí. E um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele passou uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande. E o missionário orou por ele. E Deus, ele fez um milagre na vida dele. E daí então, ele começou a anunciar dentro da comunidade que ele tinha aceitado a Jesus, que ele era crente. E aí houve uma rejeição muito grande, porque a comunidade toda, eles eram dessa seita da cruz, o que eles lá chamam cruzada. E então, o pai dele era o chefe dessa cruzada. E os demais, porque lá as comunidades, elas são formadas mais assim como famílias, e as famílias vão crescendo, crescendo. Então, quando você cuida, tem uma comunidade grande, e quase todas são familiares. E aí ele passou um período bem difícil nessa comunidade. Ele saiu lá da comunidade, depois voltou de novo, não desistiu de pregar o evangelho. Hoje eu posso dizer para você que a comunidade inteira, hoje lá onde ele mora, eu não estive lá agora, no ano passado, porque o rio estava baixo e não dava para a gente entrar. E a gente não foi. Então já está com algum tempo que a gente não vai lá. Mas em 2019 eu estive lá com ele e a comunidade inteira. A igreja lá é uma bênção de Deus. E aí você vê uma comunidade que algum tempo atrás, alguns anos atrás, era dominada por essa seita. E hoje você vê, o evangelho prevaleceu na vida daquelas pessoas. A vida deles hoje, William, é outra vida. As pessoas, o semblante das pessoas. Você percebe que onde o evangelho chega, ele transforma a vida da pessoa, ele transforma fisicamente, o rosto das pessoas mudam. Então hoje, quando você chega lá no Joel, você percebe a mudança que Jesus trouxe àquela comunidade. E cada vez que eu vejo isso me empolga mais ainda, meu coração enche de alegria em poder ter participado de algo tão precioso que foi a salvação daquela comunidade. Então a gente investe, a gente vai, a gente participa para que outras comunidades que nem a do Joel, ela seja alcançada também e passe pela transformação que Jesus fez na vida daqueles ribeirinhos ali na comunidade do Joel. Isso é perfeito. A gente está na juventude agora às portas do retiro, né? E você que ainda não fez a sua inscrição, inclusive, ainda dá tempo de fazer. Corra, faça a sua inscrição, que vai ser uma bênção, se Deus quiser. E o tema desse retiro é justamente sobre o poder do reino, né? E esse poder que não consiste em palavras, né? Como Paulo chega aos Coríntios e diz: não fui para vocês com palavras persuasivas, mas com demonstração do Espírito Santo, né? É isso.
uma pessoa alcançada realmente a vida completamente transformada, saindo de uma seita para o Evangelho, para caminhar com Cristo. William, isso é algo assim tão precioso, que é o que a gente consegue ver. Claro que o que Deus faz é muito maior, porque nós enxergamos uma transformação que ela inicia dentro. Porque quando a pessoa ouve a palavra o primeiro efeito da palavra, quando o ser humano ouve, o primeiro efeito é descer para o coração. Se ela descer para o coração, a transformação começa. E essa transformação, quando ela começa a acontecer, ela vai refletir fora nas ações da pessoa. E isso é o que a gente consegue enxergar. Mas quando o ser humano ouve a palavra, até então você sabe que você está pregando, você está anunciando. Você sabe que vai ter um efeito, pois a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Ela Sim. cumpre o propósito a qual ela foi enviada. Exato. Então você consegue entender que há um mover de Deus. O que a gente percebe é que a gente está falando. Mas o mover está acontecendo no reino espiritual, está acontecendo o mover aonde aquele coração, aonde aquela mente, ela está sendo trabalhada através do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Acontece que quando o Espírito Santo começa a trabalhar, as mudanças vão acontecendo. E quando essas mudanças acontecem, aí você pode imaginar o tamanho da obra que Jesus faz e fez na vida daquela pessoa. Então é algo assim, que você não tem como calcular. Por isso que eu disse para você, a alegria do nosso coração é quando você consegue ver algo dessa natureza. Você pode imaginar uma comunidade ribeirinha toda devota ou vamos dizer, servo de uma seita. E aí o Evangelho chega e começa a mudar isso. Isso não tem como você... Não tem sentimento que você possa explicar. O que você tem que fazer é alegrar o seu coração e dizer, Jesus, só tu para fazer tamanho milagre. É verdade. Então, eu fico muito feliz. Toda vez que a gente fala em Viagem dos Ribeirinhos, eu fico muito feliz, porque o que aconteceu não só lá no Joel, mas em outras comunidades que a gente vai falar posteriormente, Deus tem feito coisas grandes. E isso é que nos impulsiona cada vez mais a gente poder estar lá nos ribeirinhos. É bem difícil você estar lá nos ribeirinhos e se locomover não é fácil, é bem difícil. Mas a cada comunidade que você chega, que você pisa em terra e começa a ver aquelas pessoas, você começa a ficar assim, meu Deus, como valeu a pena. A dificuldade que você teve no caminho, a dificuldade que você teve para chegar, se torna em nada. Porque é quando você olha para aquelas pessoas que vão ouvir o Evangelho, que recebem o Evangelho, que recebem a Cristo como Salvador, então a dificuldade, elas parecem que nunca existiram, e é isso que faz com que a gente continue avançando e vendo o reino de Deus crescer. Coisa linda. Entende quando a gente começou a nossa parceria lá em Juntaí? E a gente viu a necessidade de locomoção. E a gente adquiriu um barco que a gente chama o Semeador. O nome desse barco é Semeador. A gente viu a necessidade do povo ribeirinho, das comunidades indígenas, em receber aquilo que todo ser humano necessita. Porque para eles lá, o contexto deles é um contexto natural para eles. Tá? Então, assim, quando a gente vai daqui, a gente leva muitas coisas, porque a gente quer presentear aos irmãos que estão lá nas comunidades. Então, a gente leva. Então, a gente tinha dificuldade de levar essas coisas, por conta de que os barcos que tinham lá eram todos pequenos. E aí a gente adquiriu esse barco semeador. É o que a gente faz, as trajetórias hoje. A gente vai em várias comunidades onde tem igreja, levando essas coisas para quando chegar lá presentear os irmãos, que para eles é novidade, porque eles não têm isso lá, mas que eles também conhecem. E assim, essa era uma dificuldade que a gente tinha, assim como ainda é hoje a dificuldade de locomoção.
A locomoção lá, ela é bem difícil, porque lá é barco, não tem outro jeito de você se locomover. E há algum tempo, já não agora, isso desde de quando a gente começou a ir, o combustível lá é muito caro. Muito caro. Então, assim, é uma dificuldade que todos têm. Porque não tem como você se locomover se não for de barco, de canoa ou de rabeta, como eles chamam lá, porque é uma canoa com a rabetinha, mas de toda forma precisa de combustível para aquele motor funcionar. Então, essa é uma dificuldade grande que eles têm. Hoje, são poucas canoas que você vê eles remando. São poucas. Até mesmo porque as comunidades são longe. Se você sai de Juntaí para uma comunidade mais distante, se você for remando, você demora 2 dias, 3 dias para chegar. É muito longe. Então, de barco, uma lancha, vamos dizer assim, você gasta em torno de 3 horas, 4 horas. É uma velocidade boa. Então, para quem vai no remo, demora esse tempo, 2 dias, 3 dias para chegar em casa. Ele sai da comunidade e vai para Juntaí, que é a cidade. Então, se ele vai para a cidade para comprar alguma coisa, ele precisa ter tempo de pelo menos uma semana. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, porque ele vai remando. Sim. Então, essa é uma dificuldade grande em relação à locomoção. Mas, ao mesmo tempo, como eles têm prosperado, então, dificilmente você vê hoje no remo. Geralmente é um motorzinho de rabeta, onde ele consegue andar mais rápido, ele não cansa, porque o motorzinho faz o trabalho do remo que ele precisava. Então, assim, se tornou um pouco mais fácil. Mas quando você percebe que os motores são a combustão, então é uma outra dificuldade, porque o combustível está muito caro. E essa é uma dificuldade que eles têm, muito grande lá nos ribeirinhos. Entendi. Uma outra questão que eu ia perguntar, pastor, esse testemunho lindo do irmão Joel, quanto tempo levou, mais ou menos, para... Aliás, essa não é nem a pergunta, mas para eu saber melhor, como foi a chegada, digamos assim, a implantação, porque dessa comunidade, por exemplo, aí, que foi alcançada por alguém de lá, ela hoje é guiada por algum missionário de fora, ou já é uma liderança autóctone dali mesmo? Essa história ela é interessante, porque hoje lá em Juntaí tem um pastor por nome de Pinho. O de Pinho, ele conhecia todas aquelas comunidades e ele evangelizava essas comunidades. Então, ele conheceu o Joel e a história do Joel teve um início com muita dificuldade e ele começou a pregar e ele aceitou a Jesus e o de Pinho começou a fazer os trabalhos lá na comunidade com ele e ensinando e puxando ele, andando com ele. Vamos dizer que iniciou-se um discipulado. Sim. Então, com um tempo, ele foi anunciando o evangelho lá na comunidade dele, o próprio Joel, e foi pregando. E algumas pessoas foram se convertendo. E é claro que o de Pinho não deixou o Joel só. O de Pinho sempre acompanhava, não lá na comunidade, porque já tinha o Joel como missionário local, como missionário, vamos dizer assim, da comunidade, o missionário do próprio povo. Então, o que ele fez, na verdade, foi ensinar, discipular o Joel, para que o Joel desse início à plantação de uma igreja lá na comunidade dele. Hoje, a comunidade é pastoreada, a igreja é pastoreada pelo Joel. É um membro da comunidade, é alguém da própria comunidade. Benção. Não é alguém de fora, é alguém do povo da comunidade. Assim como era anteriormente, o pai do Joel era aquele que era o chefe da cruzada, depois o pai do Joel se converteu e o Joel hoje, ele é o pastor da igreja lá da comunidade dele. Mas coisa linda, glória a Deus. Glória a Deus. É assim, hoje nós temos uma outra comunidade onde o Jackson, que esse é o missionário que a gente apoia, sim, juntamente com a igreja de Juntaí. E essa comunidade, ela toda não era crente. Certo. Mas eles continuaram lá, os missionários continuaram lá. E foi ganhando as pessoas para Jesus e faltava
a última pessoa que era o chefe da comunidade. Esse demorou um tempo. Mas graças a Deus, a palavra ela foi batendo, foi minuciando a penha, foi pregando. Hoje toda essa comunidade, a gente chama comunidade do Piranha, porque cada comunidade lá tem um nome. E essa comunidade hoje todas, inclusive o chefe, o patriarca da comunidade, ele hoje é crente. Hoje, rapaz, é algo lindo, viu? Ele é algo lindo. Redenção mesmo. O missionário Jacques, ele fica muito feliz. A gente esteve lá na casa dele agora em 2022 e ele estava muito feliz. Deus fez prosperar aquela comunidade. Deus abriu porta. Interessante, você pode dizer, abriu porta onde? Nos ribeirinhos, no meio do lugar que só é água e mato, abriu porta onde? Deus sabe como abrir as portas. Hoje, essa comunidade, ela tem recebido bênçãos de Deus sobre a vida dos irmãos e essa bênção ela tem chegado às comunidades indígenas, que agora eu vou falar um pouquinho sobre as comunidades indígenas para você ver algo assim magnífico. De onde o Jackson está hoje, que é nessa comunidade Piranha, a gente sobe de lancha, de rio acima, um meio-dia, é muito longe. Sim. E a gente chegou numa comunidade onde o Jackson começou um trabalho de evangelização. Mas nessa comunidade, William, a primeira pessoa que ele ganhou para Jesus foi o índio-chefe da tribo. Começou já na cabeça. Glória a Deus, começou pela cabeça. Depois que ele ganhou o índio-chefe, porque lá é o seguinte, tem o índio-chefe e tem o índio que ali com ele. E o que acontece? Ele ganhou o índio-chefe e ganhou o índio que era segundo acomandado. Ele ganhou os dois. Essa comunidade ela tem em torno de até 2019, quando eu fui, tinha em torno de 500 índios. Comunidade grande. Eu acredito que hoje esteja maior. E o que acontece, William? Nós inauguramos uma igreja lá, no meio da comunidade, e Deus fez um milagre tão lindo ali, que hoje você vê esse índio, esse cacique, como pastor daquela igreja. Você olha e você diz assim, meu Deus, como é que pode um negócio seguir? Só o evangelho para ter transformado aquela vida. Os dois, hoje um é pastor e o outro é o co-pastor. Os dois trabalham juntos. E o que é mais lindo é que aqui nós estamos acostumados a estar no púlpito de gravata, terno e coisa linda. Lá não. Lá ele, do jeito que ele chega de bermuda, ele chega descalço, ele chega com a camisa, ele liga o microfone e começa a cantar e começa a dizer para os índios e chamar os outros que o culto já começou. É algo assim lindo, lindo, lindo. Na inauguração da igreja, a gente estava lá e era assim, meio-dia, a gente chegou lá meio-dia e eles tinham preparado um banquete para a gente. Foi uma equipe grande, a gente foi para inaugurar a igreja. E aí a gente estava lá na igreja e ele lá sentado esperando. E aí na língua deles, ele chamou uns 3 índiozinhos pequenos e falou na língua deles. Eu não sei o que ele disse. Eu sei que os meninos saíram e com pouco eu vi um monte de índios sair de tudo quanto era lugar, dentro daqueles matos, saindo e chegando para a igreja. Eu acredito que ele deve ter mandado um recado. Olha, o chefe está pedindo para que todo mundo chegue para lá. E de repente a igreja estava cheia. E a igreja é uma igreja grande. A igreja estava cheia e eles cantavam na nossa língua, cantavam na língua deles. Rapaz, era algo assim lindo. E nesse dia, William, eu não sei, Deus estava confirmando algo, porque deu uma chuva nesse dia, meio-dia, deu uma chuva. E essa chuva durou o tempo da inauguração da igreja, o tempo dos louvores da igreja foi o tempo que a chuva durou. Ninguém saiu de dentro do templo. Algo assim que os irmãos ficaram, como é que pode? Terminou o culto, bênção apostólica, encerrou a chuva. Meu Deus. E aí sim, e aí eu vi coisa linda. Oramos por uma índia, o índio chamou a gente e disse, olha, ela tá sem se levantar já há algum tempo, ela não caminha.
E o interessante é que ele chamou a gente e ele acreditava que se a gente orasse, ele disse, olha, se vocês orar, ela vai caminhar. Aí eu digo, meu Deus. E a gente foi lá. Oramos. E quando nós terminamos de orar, eu peguei na mão dela e mandei ela ficar em pé e ela ficou assim meio com medo, mas ela teve aquela confiança e levantou. Quando ela levantou, ela começou a andar. E o marido dela começou a dizer, olha, não disse que ela ia andar, não disse que ela ia andar. Rapaz, foi algo assim lindo, lindo, lindo. Então, eu tive essa experiência lá nos ribeirinhos, tanto com os ribeirinhos, bem dito, e também com umas comunidades indígenas, com os índios que tem lá, os ribeirinhos. E isso foi muito marcante. Eu fiquei muito feliz em ver Deus operando no meio de uma comunidade daquela. Meu Deus, muito lindo. E deve ser muito lindo mesmo o evangelho chegando e, por exemplo, a situação que o senhor falou, né, do culto lá, a ordem do culto e toda a condução da liturgia do culto, mas louvando da maneira deles, com a cultura deles, né? E como o evangelho redime toda a cultura, tira o que não tá bom e deixa as coisas lindas, né? E o que eu acho interessante, ele é que assim, dentro da cultura deles, na língua deles, ele pegava uma harpa cristã e começa a cantar. Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que ele está dizendo. Mas toda a comunidade indígena acompanhava ele cantando, ele olhando para a harpa e cantando, e a comunidade cantando com ele. Lindo demais. E aí eu digo, meu Deus, como é lindo isso. E aí a gente via aqueles irmãos, aqueles índios irmãos cantando, louvando a Jesus de uma forma tão linda. E isso, William, faz com que a gente sinta mais desejo, sinta a chama do coração acesa, ardendo, para a gente ver essas coisas de Deus, porque essas coisas de Deus a gente só vê quando a gente está envolvido. Exatamente. Então, para você ver algo de Deus dessa natureza, você precisa estar envolvido. Jovens, vocês precisam estar envolvidos. Certamente vocês vão ver coisas maravilhosas que Deus está fazendo, Deus quer fazer, até através de vocês, com certeza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Com certeza nós teríamos muito mais para conversar aqui, que seria experiências lindas, né, para a gente lembrar. Mas o que ficou para mim, pastor, de toda essa conversa, é esse finalzinho, que a gente verá essas coisas, se a gente se dispuser e for realmente com o coração para pregar o evangelho. Verá orar e as pessoas se levantarem e ver as pessoas sendo convertidas pelo Espírito Santo ao evangelho da verdade mesmo, e levando toda uma cultura, toda uma comunidade a servir ao Senhor também. E essas coisas é só para quem serve ao Senhor e cumpre o ID, né? É verdade, William. É como eu lhe disse, Deus ele quer fazer muitas coisas. E Ele busca aqueles que a visão é de reino de Deus. O nosso coração ele deve pulsar de uma forma que a gente possa cumprir. Se eu compreendo aquilo que Jesus me disse para me fazer, então o meu coração ele vai se encher de alegria quando eu ver essas coisas acontecendo, porque Jesus ele disse para a gente ir e anunciar o Evangelho. E certamente, se eu anunciar o Evangelho, eu vou ver o resultado desse anúncio. E quando eu vejo o resultado desse anúncio, o meu coração se alegra. E aí eu queria deixar um recado para toda a juventude, dizer que Deus conta com vocês. Hoje nós estamos aqui, temos vivido algo assim maravilhoso, e Deus quer que vocês vivam isso. Agora, a visão de vocês, ela não deve estar naquilo que pode lhe satisfazer ou venha suprir uma expectativa sua. A sua visão ela deve estar naquilo que Jesus mandou a gente fazer. A nossa visão, o nosso coração e a nossa ação, ela deve ser intencional. Só assim a gente vai ver o que Jesus quer fazer através de nós, porque Ele nos mandou. E a gente precisa ter disposição para ir. E se a gente vai, a gente cumpre a ordem, a gente cumpre
executa a missão da qual o Senhor nos chamou a fazer. Então, juventude, não abre mão disso não. Tenta avançar um pouco mais, tenta se envolver um pouco mais. Se você soubesse como o nosso coração fica cheio de alegria, cheio de satisfação em ver Deus operar dessa forma. Certamente o William disse uma coisa certa: se a gente fosse ficar aqui conversando a tarde toda, a gente teria muita coisa para falar, muita coisa. Coisas extraordinárias que Deus tem feito. Não só nessas duas comunidades, nós falamos 3 comunidades, falamos na comunidade do Joel, falamos na comunidade do Piranha, que é do Jackson, e falamos na comunidade indígena. Foi a única que a gente falou, foi a comunidade indígena, foi uma só. Os ribeirinhos nós falamos em 2, mas tem muitas mais outras comunidades que a gente é testemunho do que Deus tem feito. E isso, certamente, você pode participar, você pode ver, você pode ser participante dos feitos de Deus. Então, envolva-se mais um pouco. Acredite que Deus ele faz milagre. Glória a Deus. É isso, pessoal. E o Senhor comprou para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Quem sabe Ele te chama para pelo menos uma delas. Então, é tempo de ir a todos. Nós ficamos por aqui até que o Senhor venha. Maranata.